Vasco, nessa barca agora de início de ano, o Vasco liberou 15 jogadores, é isso? Tá mudando tanto assim o elenco? Mudaram alguns, já pode sair o Vitor Luiz ainda, que tá de saída, já negociou o Leandrinho, já saíram alguns jogadores, assim, de cabelo. Paulinho já tinha saído, estava em fim de contrato. Elenco tá melhor para 2026 do que em 25? Eu acho que tem, sim. O Vasco conseguiu reforçar alguns setores, de beirada, por exemplo, a chegada do Marino, você tem agora a chegada do Brenner e do Spinelli para centroavante, mas tem que ver qual vai ser o impacto sem Raí e sem Verratti, né? Eu acho que o grande ponto é esse. O Vasco já tinha o Robert Renan e o Cuesta para a zaga, trouxe o Saldívia. Acho que talvez o maior mérito do Vasco foi a janela anterior, que chegou o Andrés Gomes, chegou alguns outros jogadores, a permanência desses jogadores, mas tem que ver esse impacto em relação ao gols, porque o Vasco no ano passado teve muita dificuldade defensiva, sofria muitos gols, mas fazia muitos gols. Esse ano o Vasco ainda não é um time que faz tantos gols assim, apesar de ter sofrido menos no Campeonato Carioca. Então, é um elenco que perdeu peças, talvez não tenha perdido as peças que saíram, a maioria eram reservas, mas você tem o impacto do Ryan. Eu acho que o peso do Ryan a gente vai descobrir ao longo da temporada. Se o Brenner vai dar conta, se o Spinelli vai dar conta, se o coletivo do Vasco vai dar conta. Então, assim, é um elenco... Eu não consigo dizer que é melhor porque você perdeu o Ryan, tem um impacto muito grande, muito grande. É um jogador que era o diferencial do Vasco ali, né? Mas olhando para o elenco em si, de estar mais recheado, acho que deu uma recheada legal, assim, com a chegada do Cuiabano, por exemplo, que ainda vai estrear, o Spinelli ainda vai estrear. Então, alguns, a gente tá até falando do Cuiabano, olha, pode ser que ele estreie, inclusive, amanhã, já contra o Bahia, né? Vai estar nessas expectativas de talvez ter o Cuiabano já na partida de amanhã. Então, é um elenco que teve mudanças. A gente vai descobrir agora se as mudanças que tiveram vão ter realmente um impacto positivo. O Marino, por exemplo, é um jogador que chegou com uma expectativa muito grande. Nos 2 jogos que ele fez, ele não foi bem, assim. Não sei se pelo nervosismo, pelo gramado pesado, de muita chuva, era um jogador de muita condução, de drible. Então, assim, acabou não indo bem, não deixou um bom cartão de visitas nessa chegada dele. Então, precisa... apresentar mais, né? Mas são jogadores que estão chegando agora, então é um processo ali que o Vasco vai passar. Acho que é difícil falar num elenco melhor sem o Ryan e sem o Verratti, principalmente sem o Ryan. Mas acho que pode vir a ser se o Rojas tem entrado bem. Assim, é um elenco que tem mais opções, isso sem dúvida alguma. Agora, como é que isso vai encaixar, a gente vai descobrir com um pouquinho mais de tempo aí com o trabalho do Diniz. Eu, via de regra, gosto das contratações recentes do Vasco desde o segundo semestre do ano passado, né? Não precisa nem citar o Andrés Gomes, que é, para mim, um dos melhores jogadores contratados desde o segundo semestre do ano passado. Não são contratações óbvias, sabe? Clichês, não é jogador que já tem nome necessariamente. São jogadores descobertos, acho que tem trabalho de scout aí. Tem um trabalho sendo feito de trazer jogadores que possam despontar e que tenham um histórico interessante, muitas vezes, inclusive, fora do país. Raíza, o elenco do Vasco atual é um elenco nota? Cara, eu acho que um elenco nota 6,5, 6, por aí. Acho que é mais. Acho que é por aí. Mentira. Você acha que é mais? Não, eu acho que é por dou aí, 7, 6,5. 6,5 pra você? Não, eu dou um 6, eu dou um 6, 6,5. Tem o fator que o Garoni trouxe aqui, que a gente não sabe como alguns jogadores vão se adaptar ao time, né? O próprio Spinelli, o Brenner é muito bom jogador. Acho que talvez a expectativa nesse início seja uma expectativa muito alta em cima dele. Então eu acho que ele ainda vai sofrer um pouquinho nesse início por conta de gols. Ele é um jogador que gera muito, muito jogo, gera muitas oportunidades e não vai cravar todas. Então ele vai perder alguns gols sim, e já vi a torcida do Vasco pegando um pouco no pé, foi até bom ele fazer o gol contra o Botafogo, né, para tirar essa ansiedade, essa carga emocional. Mas acho que o Vasco está se reforçando bem, tem trazido boas opções, tem qualificado o elenco, tem feito apostas interessantes, e eu acho que está por aí, uns 6, 6,5. Dependendo do que esses jogadores que estão chegando agora vão oferecer, aí eu acho que o patamar pode sim elevar, né? Mas por enquanto acho que está por aí, uns 6, 6,5. Papa, qual é a nota do elenco do Vasco hoje? Eu acho que o Vasco tá cara, eu tô nessa mesma nota da Raiz, uns 6,5, cara. Não é um elenco assim top 5 do Brasil, não, cara. Eu acho que perdeu muito com a saída do Ryan. Eu acho que eu falei isso aqui, ele era meio time do Vasco. O Vasco, 3, 4 contratações para tentar suprir a saída do Ryan.
O Vasco com o Ryan era um elenco 6,5, 7. E o Vasco traz 2, 3 contratações aí boas, né? Boas, que podem suprir essa saída do Ryan, e mesmo assim ainda acho que não sei, a gente não sabe o que realmente vai ser essa saída do Ryan, né? O que vai afetar o Vasco, que era um grande jogador, né?